Olá novamente. Então estamos aqui com o quinto vídeo e no vídeo anterior nós exploramos os recursos de formatação de texto, tipo de fontes, e agora nós vamos explorar mais dois recursos que o Writer nos oferece para a produção de um texto básico, né? Lembrando que todas essas funções são funções básicas, que é a parte de formatação de página e formatação de parágrafo, né? A formatação de página é importante porque, segundo as regras da BNT, a gente tem um espaço correto para a margem superior, para a criação de cabeçalhos, rodapés. Temos uma margem específica do lado esquerdo, que é a parte de encadernação. Consequentemente, temos que alterar a margem direita também. E onde a gente ajusta esses parâmetros? É no menu Formatar, Página, né? Quando a gente abre esse menuzinho, aparece então para a gente aqui, ó, estilo de página, tá, o estilo padrão. Aparece o formato do papel. O formato padrão é o A4. O A4 é aquela folha de sulfite que nós já estamos acostumados. Um outro formato que a gente costuma trabalhar também é o A3, que é o dobro do tamanho de um sulfite, né? São dois papéis sulfite de tamanho. Mas temos o A5, o A6, temos o papel B5, B4, papel ofício. Tá? Todos esses papéis são formatos comerciais. Eu não aconselho vocês a mexerem na largura e na altura do papel. Essa largura e essa altura já é uma altura, já é padrão de fábrica desse material. Se vocês alterarem porventura esses valores, observem que o formato passou a personalizado. Tá? A não ser que vocês tenham realmente um formato específico de papel, eu aconselho que vocês não alterem esses valores e mantenham o padrão. Aí nós temos duas formas de orientação desse papel, que é o retrato e paisagem. Retrato é esse formato em pé que a gente está acostumado a encontrar nos livros, nos documentos. O paisagem é quando a gente inverte esse papel e escreve de lado. Às vezes, quando a gente vai construir tabelas, por exemplo, é difícil a tabela, se ela for muito grande, ela não vai caber na largura do seu ah, papel no formato retrato. Então, às vezes, a gente vai ter que inverter esse formato, colocar no formato paisagem, fazer a nossa produção do nosso documento aqui e voltar para o formato retrato. Em vídeos assim, que a gente vai produzir depois, eu vou ensinar vocês então como que vocês podem produzir esse tipo de documento, fazer esse tipo de alteração no meio do documento. E aqui nós temos as margens. De cabeça eu não lembro quais são as regras da ABNT, mas se eu não me engano a margem esquerda são 3 centímetros. Observem que quando eu altero para 3 centímetros, a minha borda esquerda aqui se alterou, né? Então eu posso alterar a borda direita, né? A margem direita, eu posso alterar em cima, né? Diminuir um pouquinho, sei lá, vou colocar 1,5 em cima, posso colocar 1,5 embaixo. Tá? Então, isso daqui geralmente a ABNT tem a recomendação específica para essas margens. Convém quando vocês produzirem o documento de vocês, consultem as normas da ABNT para que acertem as margens da forma correta e deixem o seu documento no padrão, tá bom? Então, feito as alterações necessárias, a gente pode clicar somente no botão OK. A diferença do aplicar e o OK é que quando eu aplico, eu aplico a formatação e eu me mantenho dentro do, do menu que foi aberto para continuar editando alguma formatação. Quando eu clico no OK, ele também aplica a formatação, porém ele já sai e volta para o trabalho. Observem que eu aumentei a minha margem esquerda, eu tenho muito mais espaço aqui ao meu lado esquerdo do que o meu lado direito. Né? Tá? É fácil de observar o tamanho que foi alterado. Uh, Dando seguimento ainda dentro desse vídeo, eu acho que ainda não está muito grande, né? Vamos trabalhar aqui, vamos mostrar algumas formatações em relação ao parágrafo, ao nosso parágrafo. Quando
a gente está produzindo um documento, né? Observem aqui que eu não tenho um indicativo claro de onde começa os meus parágrafos, né? Então isso aqui a gente consegue formatar através dos recuos, espaçamentos. É onde que eu consigo configurar isso daqui. Com o meu texto selecionado novamente, eu vou lá no meu menu formatar, parágrafo agora, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que o meu recuo antes do texto, né, é de, sei lá, 1 centímetro. O que acontece? Não, vou colocar bastante, vou colocar uns 5 centímetros aqui, para que a gente possa observar o que acontece. Coloquei 5 centímetros antes do texto. Olha o que aconteceu. Ele empurra todo o meu texto 5 centímetros em relação à margem esquerda. Se eu fizer o mesmo procedimento com o depois do texto, ele vai empurrar o meu texto, por exemplo, vou arrumar aqui para 4 centímetros, 4 centímetros em relação à minha margem direita. Esse recuo é interessante quando a gente precisa fazer citações, né? Então, quando a gente vai fazer citação, às vezes a gente precisa fazer esse ajuste antes do texto e depois do texto. Novamente, convém que vocês consultem as normas, por exemplo, da ABNT, que ela diz exatamente qual é o espaçamento que ter em relação à margem direita, em relação à margem esquerda, e vocês façam esses ajustes no recuo antes do texto, depois do texto. A primeira linha indica o recuo do parágrafo, propriamente dito. Novamente, a BNT também tem um espaçamento próprio para isso daqui. Minha memória é ruim, eu também não lembro, mas eu vou colocar aqui 1,5 cm na primeira linha. Isso significa que a primeira linha de todos os meus parágrafos sofrerão um recurso de um recurso, olha, desculpa, um recuo de 1,5 centímetros, né? Então eu vou dar um OK aqui só para a gente poder observar como fica o nosso parágrafo. Olha lá, todas as primeiras linhas sofreram um recuo de 1,5 centímetros. Né? Então agora eu consegui delimitar muito bem aonde começa e aonde termina cada um dos meus parágrafos. Né? Vamos continuar explorando então esse recurso de parágrafo, vamos ver o que mais lá tem para a gente olhar. Então temos esse recurso aqui, olha, acima do parágrafo e embaixo do parágrafo. De novo, a BNT também tem uma norma específica para esse tipo de recuo. Nem vou dizer que eu não lembro qual é, né? Preciso, dispensa comentários. Esse recuo vai dizer o quanto de espaço eu vou ter entre um parágrafo e outro. Isso ajuda a delimitar melhor ainda os parágrafos. É diferente do espaçamento entre linhas, que aqui no caso está 1,5, né? 1,15, desculpa, e tem 1,5, né? 1,5 tem espaçamento duplo, tem espaçamento proporcional, tem uns vários tipos de espaçamento. Eu acho que a BNT recomenda 1,5 ou 1,15, não lembro. Eu sei que simples não é. Tá? E embaixo do parágrafo eu vou colocar aqui, por exemplo, 0,30 centímetros. E vamos dar um OK aqui, vamos ver como é que fica o nosso documento. Observem que eu tenho aqui, olha, no meu primeiro parágrafo, um certo espaçamento entre uma linha e outra, mas quando passa do parágrafo 1 para o parágrafo 2, observe que eu tenho um recuo um pouco maior. Né? Eu vou aumentar lá o espaçamento, formatar, parágrafo. Ué, não foi? Vamos selecionar de novo aqui. Perdeu a formatação. Formatar, parágrafo. Ele perdeu a formatação aqui porque eu peguei uma linha que não estava formatada, por isso que ele perdeu. Então vou aumentar aqui, vou colocar 1 centímetro. Embaixo do parágrafo, então vou colocar meio centímetro. E o entre linhas eu vou colocar 1,5, né? 1,5. Embaixo 0,8. 0,8 ficou bem razoável. Então, olha só. Agora eu consigo. Veja, eu não tenho uma linha em branco entre o que é um sistema ERP e o parágrafo. ERP é uma sigla. Como que eu tenho certeza que não existe uma linha em branco aqui? Então, vendo esse recurso aqui, olha, esse íconezinho azul, ele vai exibir todos os caracteres não imprimíveis, ou seja, ele vai imprimir tabulações, ele vai imprimir
espaços entre caracteres, ele imprime parágrafos. Então, quando eu marco essa opção, observem que ele coloca esse ícone ao final de cada um dos parágrafos. E aqui eu não tenho nada, olha, nesse espação em branco aqui. Isso significa que não tem uma linha em branco, né? Se eu apagar aqui, se eu apertar a tecla delete, todo esse parágrafo aqui, ó, todo esse parágrafo vai vir aqui para cima. Olha lá. Por quê? Porque eu não tinha nenhuma linha em branco. Quando eu dei um Enter, veja, eu criei um outro parágrafo, então eu tenho esse espaçamento. Eu consigo montar um texto mais organizado, mais limpo, mais claro, né? Pois bem, então aqui nós exploramos nessa curta videoaula formatação de página, formatação de parágrafo, e eu volto com um próximo vídeo para mostrar como que a gente pode colocar cabeçalho, rodapé, recursos de localizar, substituir, corretor ortográfico, tabelas e marcadores de numeração, porque eu acho que eu já falei. Até mais!